Amado irmão, amada irmã, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, esteja sempre contigo. Mais uma vez nos encontramos para juntos meditarmos o Santo Evangelho por meio do nosso encontro com a Palavra. Tracemos sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse do seu reino. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-nos hoje porque adotados de novo como filhos de Deus, esperamos confiantes e alegres o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditam em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque chegou o chefe deste mundo, que já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje que nós vemos desta narrativa de São João ainda mergulha, vive o contexto da última ceia que nós encontramos no capítulo 13 do mesmo autor. Por isso que o pressentimento que impera da morte iminente de Jesus mostra justamente que os apóstolos estavam cheios de tristeza. Jesus, porém, exorta-os a estarem contentes com sua próxima partida, porque só depois lhes virá o Paráclito. Paráclito é o nome que o evangelista João utiliza para falar do Espírito Santo, que significa então nesta passagem o advogado, o defensor. Sua ação contra o mundo, que nós já vimos e escutamos que tem o sentido negativo, consiste em convencê-lo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque vai tratar justamente da incredulidade. Da justiça porque Jesus volta ao Pai e, portanto, demonstra ter vindo dele. E do juízo de condenação porque o Espírito fará compreender o sentido da morte de Jesus. Por isso que este evangelho de hoje, ele mergulha numa situação paradoxal a dos discípulos de Jesus, que primeiramente eram perseguidos e condenados pelos tribunais do mundo, mas, no plano da fé e no íntimo da consciência, julgam e condenam o mundo. Ou seja, estas partes se invertem, o réu torna-se juiz e vice-versa. Mas, na cena do mundo, também o cristão é convidado a se tornar um juiz, mas um juiz que é iluminado pela palavra de Deus, nutrido pela Eucaristia e possuído pelo poder do Espírito. Só assim ele pode, então, empreender uma obra de contestação do mundo. O Espírito Santo, de fato, suscita de forma continuamente no seio da Igreja homens particularmente sensíveis aos valores autênticos e torna-os capazes de engajar-se efetivamente na contestação de falsos valores que por muitas vezes se empregam na nossa sociedade como verdade de fé. Por isso, a contestação do cristão
é exatamente suscitada pelo Espírito porque ela não se esgota na simplicidade de uma denúncia verbal, mas se torna a encarnação e, sobretudo, promoção de valores evangélicos que defendem e valorizam a vida de forma concreta diante das opções cotidianas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista e São João Calábria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.